Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida dessa semana. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio De Rico. Ele é gestor de patrimônio, especialista em planejamento patrimonial da família. O que será que é isso, hein, gente? Será que é coisa que serve para mim e para você ou só para algumas pessoas? Vamos conversar com ele sobre isso? Doutor Fábio, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. Tenho certeza que vai agregar muita informação e conhecimento na vida de todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Doutor Fábio, o senhor é especialista em holding. O que é holding? Para quem que serve? Okay. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar podendo explicar para boa parte da população, do teu público, de modo geral, o que vem a ser holding, qual a sua finalidade. Hoje é um assunto muito falado nas mídias sociais. Sim. O que a gente pode dizer de holding? Holding, primeiramente, é importante saber o que significa holding. Holding veio do termo de inglês que é agregar, conter, ou seja, é um KNAI, existe a empresa holding, ela guarda, ela participa de outras empresas. Tá? Isso é a criação inicial dela. No entanto, ela foi sofrendo algumas modificações, algumas vertentes, e nasceu a holding patrimonial, a holding familiar. Para que serve a holding patrimonial e a holding familiar? Hoje, nós trabalhamos não só com questão de atividade holding, que existe o KNAI holding, nós trabalhamos com um sistema batizado de holding. Por que um sistema batizado de holding? Porque dentro desse sistema pode conter uma, duas, três, quatro empresas, não importa, depende da complexidade do patrimônio ou da sua simplicidade, onde iremos colocar dentro dessa empresa o seu patrimônio, seja imóvel, sejam aplicações, o que for patrimônio. Esse é o objetivo inicial do planejamento patrimonial. Agora, a dúvida que surge é o seguinte, a holding ela substitui o inventário? Não. Uma vez acontecendo o óbito da pessoa, não tem outra saída, tem que fazer o inventário. A holding ela deve ser feita ainda em vida. Então, se a pessoa quiser fazer um planejamento patrimonial, para quando ela falecer, ela tem que fazer em vida. Se ela não fez em vida, não pode mais fazer depois. Os filhos não podem fazer por ela. Não, os filhos não. Por exemplo, o marido veio a faltar primeiro. Do marido vai ter que fazer o inventário. Tá? No caso da esposa, que ficou, ainda sobreveio, pode fazer a holding da parte dela. Ou seja, enquanto a pessoa for viva, sim, é ela que faz a holding para beneficiar os filhos, os herdeiros. Ou se não tiver filhos, ou se não tiver herdeiros, a gente pode beneficiar na holding uma pessoa que a gente ama. Quando a gente não estiver mais aqui, irá beneficiar aquela pessoa. E a holding, por exemplo, ela é mais vantajosa que o inventário? Quando a pessoa em vida já fez a holding, ela traz mais vantagens para os herdeiros do que os herdeiros fazerem o inventário quando ela falecer? Sim, a holding é imensamente mais vantajosa que o inventário. Por quê? Por vários fatores. Tributário, tá? Porque quando você faz o inventário, não tem como, você vai ter que recolher o ITCMD, que é o imposto causa-morte, ou doação, né, que é o mesmo imposto. Você faz um planejamento. Como é que é esse planejamento? Através de cláusulas, onde você disciplina os direitos administrativos e políticos dentro da gestão dessa holding. Ou seja, os filhos, quando forem exercer os direitos políticos, somente quando os pais, efetivamente, os dois partirem. Antes disso, os filhos não exercem os direitos políticos, tá? Nem administrativos, eles são donos das cotas, mas não exercem o direito político. Então, os pais ficam até o final e a holding, ela costuma ter uma economia, em média, de 30%, 40% do inventário, às vezes até mais. Por quê? Porque em alguns casos, o cliente, quando precisa fazer o inventário, ele tem prazo para recolher o ITCMD, para abertura do inventário. Então, às vezes, o herdeiro não tem aquele recurso à vista. Ele vai precisar vender um imóvel e nessa de vender o imóvel, a sua despesa aumenta. Por que aumenta? Porque agora vai haver incidência do imposto de renda, que é o ganho de capital, que é mais 15% sobre a diferença. Ou seja, a holding hoje
é o que veio para ficar, já é muito praticado nos Estados Unidos e na Europa, lá é comum, tá? Lá não se fica patrimônio em nome de pessoa física. Lá é comum patrimônio ser sempre dentro da pessoa jurídica. Agora, a dúvida que fica é, se o patrimônio vai passar para essa pessoa jurídica criada especialmente para ser holding, não fica engessado esse patrimônio? Se alguém, por exemplo, não, eu coloquei lá na pessoa jurídica aquela casa, aquele terreno, mas eu quero vender para, vamos dizer assim, para fazer o dinheiro, comprar outras coisas. Pode? Sim. Quando nós vamos fazer o planejamento para a família, nós fazemos um estudo com essa família, uma entrevista para saber a complexidade familiar e patrimonial e, logicamente, os seus objetivos. Por exemplo, se o cliente informar, eu pretendo vender esse imóvel daqui a 2 anos, o planejamento já muda. Não, eu não pretendo vender, eu pretendo deixar esse imóvel para os meus herdeiros. O planejamento é outro. Por isso que eu costumo dizer que holding, quando você faz o planejamento, não é pejotizar, vulgarmente falando. Não é colocar o patrimônio dentro da empresa somente. Você vai fazer o planejamento. Voltando à tua questão, eu posso vender? Pode. Tem algumas formas de você vender esse imóvel. Ou você retira, opção dentro da holding e vende com pessoa física. Não sugiro fazer essa modalidade, mas existem alguns casos que acaba sendo dessa forma, ou você faz uma cisão da empresa, destacando somente o valor, a participação que aquele imóvel tem dentro das cotas e vende à empresa. Ou seja, ao vender a empresa com o imóvel lá dentro, nem TBI você recolhe. Olha só, gente, que beleza. Agora, a pessoa às vezes faz doação de imóvel para os filhos e faz a cláusula de usufruto, né? Você recomenda? Não. É uma das ferramentas de planejamento tributário mais antiga, junto com o testamento, tá? Que a gente não recomenda. Por quê? Quando você faz a doação de um bem em vida, por mais que você reserve o usufruto, você perdeu o comando sobre aquele patrimônio. Você ainda tem alguns direitos de uso, receber os frutos de um aluguel ou de uso para continuar na moradia do imóvel. No entanto, se você precisar vender o imóvel, vai necessitar da anuência ou da participação do teu filho. Em alguns casos, até a nora ou o genro também precisará vender, embora eles não comunicou para eles, mas a venda já muda um pouquinho as regras, caso precise vender. Então, se você, por algum motivo, precisar vender para tratamento, ou até para um bom negócio, para um bom negócio, vai precisar sempre da anuência do filho, e isso não convém. Diferente da holding, você vai sim, dentro daquele planejamento, doar as cotas para os filhos, mas os filhos não mandam jamais em nada enquanto você não partir, não estiver mais aqui. Se você desistir, falar assim, olha, eu doei as cotas para meus filhos, preciso remanejar as cotas, você refaz de volta, retoma aquelas cotas sem anuência de nem filho, nem nora, nem genro, de mais ninguém. Nossa, que maravilha, gente. Isso é uma benção, né? Então, o testamento também não é interessante, né? Não, o testamento também é coisa do passado. Ele foi criado na época com o intuito de talvez acelerar o inventário, porque ele não evita o inventário. Tá? No entanto, não é o que veio acontecendo, porque quando o testamento normalmente costuma ser feito, aqueles bens que foram feitos à partilha, eles costumavam ter um certo valor na época. E quando ele efetivamente é aberto, os imóveis mudam, oscilam seus valores, e com isso há discrepância no quinhão que vai acabar sendo distribuído para cada herdeiro. E vai dar briga. E vai dar briga. Nossa. Agora, quanto que você paga quando você vai fazer um inventário? Por exemplo, você tem algum caso concreto para comparar as custas de um inventário de um patrimônio de determinado valor, e esse mesmo patrimônio, se a pessoa que faleceu tivesse feito uma holding? Sim. Ao fazer o inventário, o que acontece? Um exemplo que a gente costuma dar. Um cliente, quando adquiriu o seu imóvel, coisa de 20 anos atrás, na época ele pagou 250 mil num apartamento em São Paulo. Veio a falecer pai e mãe, o cliente nos procurou, esse apartamento já estava avaliado em 1.150.000, tá, em virtude do boom imobiliário. Bom, todo e qualquer inventário precisa pagar um imposto chamado ITCMD.
Aqui no estado de São Paulo, a alíquota hoje ainda é de 4%. Tá? Então, você, ao fazer o inventário, vai pagar esse imposto, vai pagar honorários de advogado, que hoje, dependendo da tabela da ordem, em torno de 6% a 7% é o mínimo. É o mínimo, que e se tem que cobra, seguir a tabela, porque tá, da ordem. existe a tabela para isso, né? Você vai ter toda a despesa depois de registro do inventário. De cartório, escritura pública, ou exatamente. judicial, processo, Fora o desgaste familiar. É. Isso é muito grande. Então, quando a gente fala para não se fazer mais inventário, não é só questão financeira, é questão de desgaste familiar, porque é nesse momento que a família se Se a desmancha. pessoa não tiver dinheiro para pagar o ITCMD, por exemplo, pagar o ITCMD 4% de 1 milhão e pouco, dá quanto isso? 46 mil. Mais de 40 mil reais. Se a pessoa não tem esse dinheiro, aí ela não passa o imóvel para o nome dela, porque a única maneira de transferir do morto para o vivo, Sim. daqueles que ficaram, Exato. é através do inventário. Correto. Ele vai perder valor, né? Sim, e além do que, nós temos um grande problema. Soma-se o 46 mil de imposto, nesse exemplo que nós demos, mais os 6% do advogado, que em cima de 1.150.000 daria em torno de 80 mil reais, mais a despesa com certidões, se for fazer via extrajudicial, tem a despesa com tabelião, tem depois a despesa com registro de imóveis. Então, nós vamos ter aí uma despesa, dentro desse nosso exemplo de 1.150.000, em torno de 124, 125 mil reais. Isso representa, inicialmente, 12% de perca patrimonial. Então, agora, se o cliente não tem o recurso, porque ele tem prazo para abrir o inventário, ele tem prazo para pagar o ITCMD, ele vai pagar multa. Então, qual é a saída que ele tem? Ele vai vender o imóvel. Mas vender o imóvel que não está no nome dele, só para investidor. Só para investidor. E aí o investidor não vai querer pagar o que o imóvel vale. De forma alguma. Ele vai depreciar pelo menos 20%, 30%. Essa é a média, exatamente. Então, ou seja, aquele apartamento que estava avaliado em 1.150.000 vai ter um deságio de 20% a 30%, em torno vai baixar para 900 mil. Infelizmente, isso sem contar o corretor, tem mais 6%, né, que o corretor imobiliário vai cobrar, ou seja, ele vai estar recebendo ali 850 mil daquela venda. Só que aí tem mais um agravante. Como o pai dele adquiriu por 250 mil, a diferença para 850, que seria 600 mil, você é obrigado, quando vende, tem lucro, tem ganho de capital, um imposto de renda conhecido como ganho de capital, que é mais 15%. Nossa, gente. Então, o inventário, ele só traz... Ele, na verdade, empobrece as famílias, né? Agora, se o pai desse rapaz tivesse feito uma holding, nada disso teria acontecido. Quanto que ele pagaria na holding? Hoje, dentro desse exemplo mais simples, onde ele era filho único, tinha somente um imóvel... Sim, só para a gente entender, né? Dentro desse contexto que a gente hoje colocou, vai estar gastando entre junta comercial, depois o registro no cartório de imóveis, porque vai se transformar para pessoa jurídica, mais honorários de advogado, ele vai ter gasto em mais ou menos 38, 48 mil reais. Gente, para mais de 200, é dinheiro, hein? É muito dinheiro. É muita diferença. Nesse exemplo, onde ele vende um imóvel, ele teve uma perda patrimonial de mais de 400 mil reais. Meu Deus! É muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, a holding, quando feita, ela... Agora, o ITCMD aqui no estado de São Paulo é 4%, mas pode ir para 8%? Já está previsto o estado de São Paulo subir para 8%, porque vários estados no Brasil já praticam 8%, como Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, dentre outros. Ou seja, se o seu patrimônio vale 100 mil, você vai pagar 8 mil só de imposto para transferir o imóvel para você. Correto. Agora, tem estudos no Congresso, no Senado, para aumentar para 25%, é isso? O CONFAS tem estudo para aumentar para 20%, o teto da alíquota do ITCMD. 20%. Meu Deus, pensa, 20% do patrimônio só para pagamento de imposto. Né? Parece confisco, né? Mas não é confisco, é legal. Agora, nos outros países, acho que o Brasil ainda é o que menos cobra, né? Correto. França cobra 60% de imposto sobre a herança, Estados Unidos 40%, Chile, que é o nosso vizinho, 25%, o Brasil ainda está no lucro, se chegar no 20%. Meu Deus, não para de falar isso. Então, porque nesses países a holding já é uma realidade. Correto. Lá não é comum as pessoas terem patrimônio no nome da pessoa física.
Lá se tem patrimônio dentro da pessoa jurídica. Por isso que o Estado não estimula que fique o patrimônio no nome da pessoa física e tributa demais. Por isso é que aqui no Brasil também vai começar a ser assim, gente. Todo mundo vai aprender a fazer hold. Ah, tem uma casinha de 100 mil reais, faz hold, minha filha. E para você que ficou até agora conosco, um grande beijo, até semana que vem. Essa semana nós vamos conversar com a Renata Mendonça, que é psicóloga, ela é especialista em psicologia positiva e prevenção ao suicídio, e nós vamos conversar com ela sobre autossabotagem. Renata, obrigada por estar aqui conosco. O que é autossabotagem? A autossabotagem, ela está muito ligada, Virgínia, à baixa autoestima. Então, a pessoa, às vezes, ela não se sente bem com ela mesma, ela não confia nela mesma, então ela vai pondo um monte de barreiras. Então, é aquela coisa assim, mas não vai dar certo, para todo mundo dá certo menos para mim, fica se comparando, entendeu? Sempre se sentindo, ou aquela coisa, depois eu faço, porque, na verdade, ela não acredita naquele potencial. A procrastinação é uma das fases ou dos problemas da autossabotagem, é isso? Sim, a procrastinação é um deles também. Aqui que a gente falou no programa passado, a culpa também o vitimismo também né? Porque, na verdade, tudo que não faz a gente caminhar é uma autossabotagem. Olha, que interessante isso. Tudo que inibe o nosso caminhar para frente. Ficar pensando também no passado é autossabotagem? Também, com certeza. É aquela pessoa que fica presa e aí põe culpa na mãe, põe culpa no pai, põe culpa no trabalho, põe culpa no cônjuge. Ou que fica pensando naquele que já foi, na separação, no divórcio, no filho, né? E fora que fica criando uma raiva dentro, né? Daí aquilo que a gente falou também. E a mágoa fica se contaminando, né? Quem tem complexo de inferioridade também tem problemas com autossabotagem? Com certeza. Porque a pessoa não se desafia, né? Quem tem problema de inferioridade não costuma se desafiar. Então, você não alcança seu potencial. E é muito legal a gente se desafiar, né? Então, como vencer a autossabotagem? Crie metas pequenas, alcançáveis, e toda vez que você conquistar essas metas, comemore, fique feliz, porque é um progresso que você está tendo. E outra coisa também facilite para essas metas acontecerem. Sabe aquela pessoa, eu vou começar a academia, mas não começa. Então já deixa ali a roupa do lado, já, né? Parece estar falando comigo com você, né? Quem não se identifica, Quem não se né? identifica com a tal da academia. Quem não se identifica, por exemplo, vou fazer uma dieta. Coloca fruta ali na sua frente, coloca coisas saudáveis, legumes, aí a pessoa vai e põe biscoito, bolacha. Ela está se sabotando, ela está sabotando a dieta dela. Eu percebo o seguinte, quem tem complexo de inferioridade se ofende facilmente, é cruel, porque já convivi com pessoas assim e elas são extremamente cruéis. Elas ficam realmente assim, magoadas e ofendidas pelo bem-estar do outro. O outro está bem, está sorrindo, está feliz, ela se sente ofendida com isso e ela acaba querendo ferir você. Só que ela não percebe que ela está se auto-sabotando porque ela está brecando a própria vida. A partir do momento que ela começa a ver a vida do outro e vê que a vida do outro é melhor do que a dela, já por isso mesmo, né? Ela fica seccionada no seu caminhar, não é? Sem dúvida. Quando a pessoa fica se comparando, a pessoa quer que o outro seja inferior para que ela se sinta superior. Não é ela que tem que melhorar, é o outro que tem que piorar, né? Diminuir. É a tal da inveja também? Também. Se enquadra bem, né? Se enquadra. Isso também é complexo de inferioridade. Gente, olha só, a inveja realmente é aquela coisa assim, é a certeza de que a pessoa é uma porcaria. Não é? E aí, por isso, ela quer o mal do outro, por isso ela quer o que o outro tem, em vez dela correr atrás. Não é isso? Isso. Né? Então, eu até oriento isso, né? Se você está
querendo muito aquilo que o outro tem, se você fica Olhando muito se no Instagram do outro, né? Rede social é Rede assim... social, gente, só tem coisa bonita. Ninguém fica falando ali dos próprios problemas, da né? frustração, É o caminho da entendeu? Porque frustração. todo mundo é feliz, todo mundo é bem casado, todo mundo é magro, alegre e a sua vida é uma porcaria. Então, cuidado, né? Não é e bem aí assim, né? não é assim, né? Rede social não é vida real. Então é começar a olhar isso. Mas mesmo que sem ser rede social, sua vida tá assim, eu acho que vale essa autoanálise aí e tentar fazer colocar um trabalho essas metas, também, né? Um trabalho de terapia também ajuda bem, né? Sem dúvida. Facilita e agiliza o processo, né? Sem dúvida. Com orientação Com profissional. certeza. Gente, olha, é muito bom. Eu sou suspeita porque eu acho que todo mundo devia ganhar um advogado e um terapeuta quando nasce, né? Porque todo mundo ia viver muito melhor conhecendo mais os seus direitos e o direito do outro. Ia ter muito menos briga. Mas não é assim, então cada um tem que lutar a própria luta, o próprio combate e ir atrás, né? Isso. Obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço. No próximo programa, eu quero conversar aqui com a Renata sobre o que é psicologia positiva. A gente tem falado que ela é especialista nisso, mas a gente ainda não entrou no assunto, né? Semana que vem, vamos conversar com ela sobre psicologia positiva. Nos aguarde. A Casa Gesto Maria Helena Salgado é uma instituição que está sediada na cidade de Taubaté e que ajuda pessoas com câncer. Ela está sediada na rua Padre Diogo Antônio Feijó, número 75. Veja bem, é uma instituição de estímulo e solidariedade ao tratamento oncológico. Ela foi fundada em 29 de maio de 1996 e é a primeira entidade de apoio ao paciente com câncer em Taubaté. Não tem nenhum fim lucrativo, tudo o que é oferecido é fruto de doação. Eu estou aqui com a Patrícia, ela é fisioterapeuta e ela vai nos contar um pouquinho sobre a Casa Gesto. Patrícia, obrigada por estar aqui conosco falando de um assunto tão importante, porque a solidariedade, ela nunca sai de moda, não é verdade? É verdade. Você trabalha lá, Patrícia? Sim, eu sou Patrícia Mesquita, sou fisioterapeuta oncológica e também voluntária desse espaço tão importante de acolhimento aqui na cidade de Taubaté. A Casa Gesto, Virgínia, é uma casa de acolhimento que a gente dá muita atenção, porque esses pacientes, na sua grande maioria, são pacientes que estão passando pela situação do câncer e que vêm aqui para a cidade de Taubaté em consulta no hospital regional muito cedo, muitas vezes, né, em carro de prefeitura, e aí vem com fome, vem cansado e encontra na Casa Gesto esse acolhimento, né, para parar um pouco para descansar, para fazer uma refeição. Lá a gente oferece um café da manhã bem reforçado, alguns caldos também, e também a gente conta com a solidariedade de voluntários como eu faço o trabalho da fisioterapia oncológica, mas nós temos lá também a psicóloga, nós temos a nutricionista, pessoas que aplicam reiki, outras pessoas que são especialistas na ginástica, enfim. É um grupo de pessoas que juntas atende essas pessoas de forma voluntária. E como é que as pessoas podem se beneficiar de tudo isso que é oferecido pela Casa Gesto? É só aparecer lá? Como é que funciona? Normalmente o paciente ele tem que apresentar a documentação para mostrar que realmente está fazendo o tratamento oncológico. Diante disso, ele vai receber uma carteirinha e sempre que ele chegar na Casa Gesto, ele vai apresentar essa carteirinha e contar, né, com todos os serviços disponíveis para ele. Só para taubatianos ou para qualquer pessoa? A gente tem pacientes de outras cidades aqui do Vale também, Virgínia. Essa casa é uma casa de apoio que atende todas as pessoas que precisarem. Eu estou vendo aqui que atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. E tem aqui o telefone também, né? Isso, posso passar? Pode passar, por favor. 3631-5302. Então, área 12, 3631-5302. Não tem WhatsApp ainda, né? Ainda não, mas olha, você me deu uma ideia, a gente vai colocar esse número. E também tem o Facebook, que é Casa Gesto Maria Helena Salgado.
Então, as pessoas podem, inclusive, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Casa Gesto pelas redes sociais, né? E aqui nós temos um Pix para doações, se a pessoa quiser. A pessoa não paga nada lá para consumir e para estar e para se beneficiar, né, Patrícia? É importante dizer que o atendimento lá ele é feito de forma gratuita, você não paga absolutamente nada. É importante também a gente ressaltar que ela também oferece perucas, né, e próteses mamárias, porque a gente atende todo tipo de tumor, mas a incidência de câncer de mama é muito alta, então as mulheres também elas têm a gente oferece também essas próteses mamárias. Você pode ser um doador da Casa Gesto, você pode ir até lá, conhecer esse espaço tão incrível de atendimento e oferecer o que você pode fazer, não importa qual é o que você vai fazer, o importante é a qualidade do seu tempo nesse espaço. Eu não consigo ir, não tem problema. Você pode ajudar também através de doações por esse número de Pix, né, que vai ser passado. Eu vou passar aqui agora. É 022 12 533 barra 00162. Veja bem, isso aqui é CNPJ, Exatamente. né? Então, eu até vou falar de novo. 022 12 533 1000 ao contrário 62. É o CNPJ da instituição. Isso. Perfeito. Patrícia, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco divulgando uma informação tão importante, tão necessária e que poucas pessoas têm acesso. Obrigada mesmo. Eu viu? super agradeço esse espaço, esse convite seu e eu faço um apelo. Você que tem vontade também de fazer um trabalho voluntário, você vai ser muito bem-vindo. A Casa Gesto, como qualquer outra casa de serviço social, ela depende do trabalho da gente. Muito obrigada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida dessa semana. E nesse bloco, que é um bloco de entrevistas, eu vou conversar com a doutora Luciana Salgado. Ela é advogada e ela trabalha com a revisão da vida toda, gente. Olha que legal. Doutora Luciana, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos, né, com a gente e tirando as dúvidas, principalmente, né, dos nossos telespectadores, daqueles que nos acompanham nas redes sociais, sobre um assunto que é tão relevante que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber. O que é a tal da revisão da vida toda e qual é o objetivo dessa revisão? A revisão da vida toda, ela parte do princípio que a pessoa que se aposentou e ela tinha contribuições anteriores a 1994 e a lei que foi promulgada em 99 excluía essas contribuições, que não era uma lei ordinária, ela era uma lei complementar, então ela era para, se fosse melhor para o segurado, usar. Mas não foi isso que aconteceu. A partir de 94, que foi contado o tempo da pessoa para tirar a média de contribuição. A lei simplesmente ignorou as contribuições anteriores. E o que é a revisão? É justamente pegar o período anterior a julho de 94 para compor a média e dar um novo valor para poder compor o valor da aposentadoria da pessoa. Então, quem que tem direito a essa revisão da vida toda? Basicamente, seriam as pessoas que se aposentaram após 1999, mas tem um período de até 10 anos. Então, pessoas que fazem mais de 10 anos que se aposentaram, essas já não podem mais entrar com a revisão, porque ela já perdeu o prazo, prescreveu, né? Agora, se você também não trabalhou antes de 94, não tem por que entrar com a revisão. Então, são critérios, assim, ter trabalhado antes de 1994 e ter até 10 anos de aposentado, porque mais do que 10 anos não teria como fazer essa revisão. Então, por exemplo, nós estamos em 2023. Sim. Se eu me aposentei antes de 2013, Isso. eu não tenho mais direito a essa revisão. Não, já prescreveu o meu direito. Já está prescrito. Se eu me aposentei em 2015, aí eu tenho direito porque ainda não prescreveu, não tem ainda os 10 anos da Sim. prescrição da data que eu me aposentei. Por isso que é importante a pessoa saber a data, Isso. né? Mas eu não trabalhei
anterior a 94. Aí também não vou ter direito, não tem Exatamente. interesse. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas quem se aposentou depois de 99 tem que ter trabalhado antes de 94 por causa do período. Nem sempre. Nem sempre, Se a né? pessoa se aposentou por idade, né, ela pode não ter contribuições antes de 94. Ou se a pessoa, por exemplo, não se aposentou por especial, também é um período menor de contribuição. Pode não ter antes de 94. E essas contribuições até julho de 94, Sim. é como se o INSS tivesse jogado fora? Exatamente. Ele simplesmente não utiliza. Ignorou. Ignorou. Eu lá contribuí com o teto que eu podia contribuir naquela época, o INSS simplesmente jogou fora. Exatamente. Não integrou na Na contagem Na média. para fazer o cálculo. Isso. Agora, quem vai se aposentar agora vai ter direito a essa revisão da vida toda? Então, quem se aposenta agora, pelas novas regras da reforma da Previdência, não. Não tem direito. Não tem direito. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela já colocou na lei, que é constitucional, esse cálculo a partir de julho de 94. Agora, se a pessoa vai se aposentar agora, mas ela já preencheu os critérios para se aposentar antes da reforma, e ela vai se utilizar da regra anterior à reforma, sim. Daí ela pode usar todo o período contributivo dela, Por isso inclusive anterior a 94. Cada caso é Cada um caso caso, é um né, caso. doutora? Tem que ser Exatamente. analisado caso a caso. Sim, sim. Muito bem. E é possível acumular a revisão da vida toda com outras revisões que, de repente, já estejam em andamento? Dá para acumular desde que a pessoa cumpra o critério daquela outra revisão. Então, se ela cumpriu o critério da revisão da vida toda e tem mais alguma revisão que ela também cumpriu os critérios, dá para fazer junto. Nada impede de fazer mais de uma revisão junto. Agora, se ela já tem algumas ações na justiça com outros tipos de revisão e ela quer entrar com essa, nada impede. Não, também. Se ela cumprir, se ela estiver dentro dos critérios, pode né? entrar, sem problema nenhum. E a gente só reforçando, a revisão da vida toda, então, vale para todos? Então, não vale para todos pela questão que a gente falou, que tem que ter trabalhado antes de 94 e tem que ter até 10 anos de aposentado para poder entrar com a ação, porque senão ela já está prescrita. E também vai ter os casos de pessoas que têm período anterior a 94, se aposentou há menos de 10 anos, só que o período que ela trabalhou antes de 94, ela ganhava pouco. Aí também Então, não a adianta. média, incluindo aqueles valores, pode, inclusive, prejudicar a média dela da aposentadoria. Gente, Pode ficar tem menor. que prestar atenção nisso também, hein? Também. Tem que ser realmente um advogado especialista no assunto, hein? E como é que funciona o cálculo da revisão da vida toda? Então, o cálculo da aposentadoria, ela é feito com base na média das contribuições que aquela pessoa fez ao longo da vida contributiva dela. Então, o cálculo da revisão da vida toda vai incluir as contribuições anteriores a 94. Daí somam todas as contribuições da vida inteira da pessoa e tira uma média. É assim que é feito o cálculo. Tá? Agora, é verdade que para fazer o cálculo, o INSS ele joga fora o 20% das menores contribuições? Nessa regra, na época que estava antes da reforma, sim. 20% era ignorado. Mas tinha Agora que ser não das mais. menores, né? Isso, eram as menores contribuições, sempre as menores. Então, era assim, pegava a totalidade das contribuições, ignorava as 20% menores e trabalhava com a média das 80 maiores. Agora, com a reforma, já não é mais assim. A reforma mudou isso também. Agora, pega o 100%, independente de quanto contribuiu, não tem mais a exclusão das 20% menores. Que E a isso também média ajudava, é feita né? em cima das 100% de julho de 94 para frente, porque agora na reforma não tem como incluir as anteriores. E a pessoa, ela pode entrar com essa revisão da vida toda direto no INSS sem advogado? Poderia, até pode, tá? Se a pessoa... É que assim, é bem complexo para a pessoa se aventurar e entrar sozinha com esse pedido. Aham. Porque ela tem que saber fazer o cálculo dessa média do período que ela que não foi contado para o cálculo, que é anterior a 94. Ela tem que ver se vale a pena, se esse valor anterior não fica menor para a média.
Porque senão ela ainda pode ser Senão ela ainda pode prejudicar, ser prejudicada, exatamente. Não é um cálculo simples de ser feito, por quê? É só pegar a média. Não é tão simples, porque assim, quando você pega a contribuição anterior a 94, ainda não tinha real. É outra moeda. Ainda tem isso, Então você tem gente que de fazer a mudança da moeda, né? Fazer a conversão e ainda tem que fazer as atualizações de todos os valores. Meu. Então, não é um cálculo simples. E assim, entrar sozinho sem advogado é somente no juizado especial. O juizado especial, ele tem um limite de valor que a pessoa pode entrar pelo juizado, que seria até 60 salários mínimos. Mas eu já vi vários casos de revisão que dá valores muito maiores que isso. E aí Então, a de pessoa repente, a perde, pessoa né? entra no juizado especial, ela abre mão de receber o que exceder 60 salários mínimos. Ela pode perder dinheiro também. Olha só, gente. E quais os documentos que são necessários para a pessoa poder dar entrada na justiça? Direto no INSS ela não consegue nunca. Então, que ser tem na até um justiça. projeto para dar entrada no INSS, mas eu acho que ainda não está valendo. Acho que não Entendi. está funcionando. E quais Tá os sendo só na documentos que ela justiça precisa ter para poder dar entrada? ainda. Basicamente, a carta de concessão do benefício dela, né, que ela E quem recebeu não tem mais, quando... perdeu. Tem como tirar uma segunda via no site do meu INSS. Carta de concessão do benefício, a cópia do processo administrativo que o INSS fez todinho para dar aposentadoria para essa pessoa. Essa como é que cópia ela consegue importante. isso? Também ela pode pedir no site do meu INSS. Às vezes demora um pouquinho, dependendo do... Mas eles têm lá para Tem fornecer. que ter. Cópia desse processo. Às vezes, para tirar uma dúvida, eu junto também a carteira de trabalho da pessoa, todas as carteiras de trabalho, com todas as anotações, todas as alterações salariais, porque às vezes tem alguma falha de alguma contribuição, daí não consegue tirar a média correta, você tem que alimentar. Então é importante a pessoa levar todas as carteiras Exatamente. para ser analisada. E o comprovante de endereço, que é uma exigência da Justiça Federal, para a pessoa poder entrar na comarca correta. Mas é basicamente isso, os documentos pessoais, carta de concessão, cópia do processo administrativo, comprovante de endereço. E tem que fazer algum cálculo? Ela paga alguma coisa para fazer esse cálculo? Deve ter profissionais que a pessoa possa contratar para fazer o cálculo. Isso tem sim. Tá, eu acho que isso é importante porque a pessoa... E, por exemplo, se a pessoa vai direto no advogado, ela não tem o cálculo. De repente, o advogado tem um calculista lá que cobra para fazer esse cálculo. É lícito isso? Sim. Né? A pessoa dali ela vai ter que acertar Sim, isso para pode. poder saber até se vale a pena ou não, né, doutora? Exatamente. A primeira coisa que o advogado tem que fazer é fazer o cálculo para ver se vale a pena a revisão ou não. Eu já peguei casos em que não valia a pena. Gente, isso Daí é você tem que falar para o cliente, olha, o seu cálculo não vai dar diferença, ou não vai valer a pena, ficou menor, porque pode acontecer da vida contributiva daquela pessoa anterior a 94, foi no começo da vida de trabalho dela, Ela ganhava pouco, né? Pode acontecer, daí não vai valer a pena. Então, a primeira coisa é fazer o cálculo. Se o cálculo der uma diferença, aí faz o processo e dá entrada. Já tem pessoas que ganharam esse processo? Tem Então, conhecimento? agora, com a decisão do STF reconhecendo que a revisão da vida toda, né, o STF fez o reconhecimento dessa revisão, porque antes existia uma discussão. Não pode, né? E tinha muitas pessoas que entraram na justiça e o processo simplesmente ficaram suspensos, aguardando a decisão do STF. Agora, com a decisão do STF, eu acredito que os processos nem devam demorar tanto. Porque antes disso, o INSS contestava, não tem direito, né? E aí isso acabava se alongando o processo ali, demorando mais tempo. Agora, eu não acredito que vá ter uma contestação, né, nesse sentido, porque já teve o reconhecimento que é válido, né, que o INSS tem que pagar, tem que fazer essa revisão e não vai ter por que o INSS ficar contestando. Então, agora, depois da decisão do STF, eu ainda não tive uma sentença final, porque é recente. É, muito né? Então, recente. a gente não tem noção do tempo que vai levar. Os antigos, a gente estava com eles todos parados. Olha só. Doutora, vamos fazer um resuminho aqui nesse final. Então,
para quem que serve, o que é a revisão da vida toda e onde que as pessoas têm que ir para buscar os seus direitos. Tá, então vamos lá. A revisão da vida toda, ela vai ser relevante para as pessoas que trabalharam antes de 1994, com um salário maior, para que a média salarial dela fosse uma média mais elevada do que a que foi considerada na aposentadoria. Ela não pode ter mais de 10 anos de aposentado, porque senão esse direito de revisão já prescreveu, né? E é importante fazer esse cálculo antes de entrar com o processo, para não ter uma surpresa, de repente, ter um valor, ao invés de melhorar, piorar. Muito bem. E é só através de advogado que ela faz esse... Eu acho que é mais seguro através de advogado, para a pessoa não perder dinheiro, para não ter que abrir mão de valores que excedam os 60 salário mínimo se ela entrar no juizado especial, né? E até para não entrar com valor que não ia dar em nada, até... Perder tempo, na verdade, até perder dinheiro, porque vai que ainda diminui o valor da aposentadoria dela, na verdade. Doutora, muito obrigada, viu? Por nada. Aqui eu quero agradecer aos nossos parceiros de trabalho, porque sem parceria a gente não consegue fazer nada nessa vida, na verdade, né? Então, um beijo para o Dr. Pedro Machado, médico dermatologista, responsável pelos procedimentos estéticos mais invasivos aqui que a gente faz. Ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista e especialista em próteses, responsável pelo nosso sorriso. Ao Krav Maga Bushido, que é uma arte marcial. Olha que interessante, e as mulheres têm muito, vamos dizer assim, são muito interessantes para as mulheres, tá? Um beijo para o mestre Inácio e sua esposa, a Verso Taubaté by Jane Salgado e o Joel Crosariol, responsável pelo nosso cabelo e maquiagem. A Luz e Luxo Bijuterias, um beijo para a Bruna Monteiro, que é responsável aqui por todos os acessórios que nós usamos. E as Joias da Vanessa, que é, vamos dizer assim, ela trabalha com joias e semijoias, diferente da Bruna. Então, são duas propostas diferentes, gente, mas que eu uso todas, porque eu adoro. Olha, um beijo para todos vocês, até semana que vem. Obrigada pela sua companhia.